E quais seriam, na prática, então, as indicações de uso? Eu gosto sempre de pensar que a pele do paciente, esse tecido que vai cobrir o meu preenchimento, ele pode ser um lençol muito fininho, ele pode ser uma coberta mais ou menos grossa, ou ele pode ser um edredom. Quando eu tenho uma pele tipo edredom, uma pele bem espessa, com bastante sustentação, não de tecido, né, mas a pele em si, eu consigo colocar embaixo daquela pele qualquer tipo de material. Eu consigo colocar um material até muito de alto G-prime e uma camada mais superficial, por exemplo, que isso se mantém em um contorno agradável, né? Eu consigo mascarar esse contorno. Agora, quando eu trato daquele paciente que tem uma pele muito fininha, eu preciso pensar muito mais no tipo de material que eu estou utilizando, porque vai ser muito mais difícil esconder essas características de contorno, de relevo, né? Uhum. Então, a indicação, a grosso modo, seria para géis mais duros, géis de maior G-prime, uma aplicação subcutânea em profunda ou em justa periósteo, tá? E aí, quando eu tiver, então, um tecido muito fino, essa aplicação é obrigatoriamente feita em camada justa periosteal. E quando eu tiver, por outro lado, um gel mais macio, eu posso fazer uma aplicação média ou até superficial. Isso é importante porque, caso essa aplicação seja feita em um plano profundo, esse gel vai sumir, né? Esse contorno dado por ele vai sumir. Eu tenho uma altura muito grande, uma quantidade muito grande de tecido para sustentar e esse gel pode não ser suficiente para isso. E aí a gente tem indicação, então, desses géis mais macios para correção de linhas finas, para dobras cutâneas muito superficiais, para um preenchimento labial, para correção de olheiras, por exemplo, tá? A gente vai passar em alguns pontos aqui. Para terço médio, eu teria uma indicação, então, de um material de alto G-prime que fosse capaz de resistir a essas forças de cisalhamento, né? E eu precisaria ter um material de coesividade média a alta para ele resistir a essas forças de compressão, quando, por exemplo, quando a gente deita com a cabeça no travesseiro, né? Uhum. Quando eu trabalho com linhas finas, como eu já falei para vocês, eu penso em um G complexo, um módulo complexo ou um módulo um módulo complexo ou um G' baixo a médio e uma coesividade também baixa, porque eu preciso que esse material se espalhe, que esse material seja de fácil moldagem, modelagem, certo? E aí, então, eu vou ter uma aplicação em camada dérmica ou subdérmica. Quando eu falo de preenchimento nessa região de terço inferior, eu estou falando de terço inferior em área de mobilidade de terço inferior e não de linha de mandíbula e mento, tá? Eu estou falando aqui de sulcos nasolabiais, de látero mentual ou até daquelas linhazinhas de acordeão que a gente tem aqui. Também vou fazer uma aplicação em derme profunda ou em camada subdérmica ou em camada subcutânea superficial, né? Só que Uhum. nesse caso eu vou usar um gel de G' médio com coesividade baixa a média, variando aí de acordo com a necessidade, com o tecido, tipo de tecido que eu tenho, se é um lençolzinho ou se é um edredom, por cima disso, certo? Quando eu penso, aí sim, em áreas de muita projeção, em que eu quero que esse gel fique quietinho no canto dele e projete bastante, eu vou pensar em materiais com G' alto e alta coesividade, certo? São áreas em que a gente tem pouco cisalhamento, mas que eu tenho uma necessidade de projetar e de sustentar tecido, né? Em geral, eu não tenho forças cisalhantes, eu tenho mais forças de compressão nesse caso.